casa do Senhor é onde nós temos que glorificar e engrandecer o nome dEle. Onde nós temos que falar para Ele: Senhor, só Tu és santo, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado. Foi Ele que morreu por mim, por você, e é por isso que estamos aqui reunidos hoje. Se não for a Jesus, se não for o nosso Mestre que hoje vive e reina eternamente, certamente nada seríamos, nada. A palavra de Deus que nós vamos ler e aprender um pouco está em 1 Coríntios 3, versículo 16. Essa passagem diz que eu sou o templo do Espírito Santo, que você é o templo de Deus, que Ele habita no seu coração, que Ele habita em você. E em todo momento, se Ele habita em você, você tem que falar para Ele que Ele é santo, que a glória é dEle, que é tudo por Ele e para Ele. Eu estou cansado, vocês estão cansados, mas é necessário que aqui nós tiramos força da onde nós não temos para dizer que Ele é santo. Porque se nós viemos aqui não foi para ficar sentado, quietinho, só ouvindo. É para que na hora da palavra a gente fale: é verdade, Deus, glória ao Senhor. Que na hora do louvor você cante com tudo que você é. A casa de Deus é alegria, não é tristeza. Aleluia. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele faz presente nesse lugar hoje. Ele não se faz presente só apenas nesse lugar, só entre essas paredes, debaixo desse teto. Ele se faz presente hoje na sua e na minha vida, no meu coração e no seu coração. Então, onde quer que você esteja, você é o templo dele, você é a igreja também. A igreja não é só essa estrutura, não é só esse lugar. A igreja é cada um de nós. Por um momento, não sei, você pensou que a igreja era um local onde você se achega até Deus e ouve da palavra dele, e aqui dentro você se enche dele, mas quando você sai vazio. Muitas vezes eu entrei na igreja e saí vazio porque eu pensava que a igreja era só um lugar, que a igreja era só aonde eu me encontrava com Deus, aonde eu me relacionava com Ele, mas quando eu saía, nada mudava, porque eu não sabia ainda que eu tinha que ser templo, que eu era a igreja em particular. É de extrema importância que você participemos de uma igreja, de um lugar onde temos que congregar, temos que estar submissos a pastores, debaixo de cobertura espiritual, para que nós possamos aprender e adquirir algumas coisas para a nossa vida e também ser impactados e transformados através deles. Mas no caso, nós também somos o templo, então não podemos agir como se só quando nós vamos à igreja nós se enchemos e quando nós saímos tudo fica da mesma maneira, tudo fica igual, nada muda. Não pode ser assim. A gente tem que estar na igreja, tem que participar de um ministério, tem que estar dentro de algumas coisas dentro da igreja, se envolvendo dentro da igreja, mas também temos que entender que nós somos esse templo que Ele habita. E como Ele habita em nós, nós temos que cuidar desse templo, nós temos que valorizar e tratar dessas coisas em nós, que tira a gente da presença dEle, com seriedade. A gente não pode ficar batendo de frente com o mundo, ou andar em cima do muro, na linha, como a gente viu ontem no vídeo. Porque o pecado ele é forte, a nossa carne é fraca. Então, certamente, se ele pegar e encontrar com a sua carne em algum lugar, você vai cair. Então não adianta você andar na linha, não adianta. Você tem que colocar os pés dentro ou fora por inteiro. Você tem que entregar por inteiro o que você é. A palavra de Deus diz que não pode jorrar água doce do mesmo lugar, da mesma fonte, e jorrar água amarga. Não pode. Por quê? Porque nós temos que viver a vontade de Deus ou a nossa vontade.
Não dá para a gente viver as duas coisas. Não dá para a gente viver das duas maneiras. Ou você está com Deus ou você não dá. E também diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode se submeter a dois senhores. Ninguém pode adorar a dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo. Ou vice-versa. Porque ou você vai amar demais um e vai odiar o outro. Ou você vai se dedicar mais para um e pouco para o outro. Então, não tem como. Não é possível que isso aconteça. Glória a Deus. Não tem meio termo na palavra do Senhor. Não tem como eu falar para vocês que dá para vocês andarem na linha ou participar da igreja e participar do mundo. Eu não posso falar isso para vocês porque senão eu vou estar falando alguma coisa errada para vocês e quem vai pagar por isso vai ser eu. Vai ser eu. Por isso que eu estou aqui, estou falando a verdade para vocês, o que é reto e o que é certo. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem como. Não é possível você andar de acordo com o mundo e de acordo com a palavra de Deus. Não tem como. Jesus, ele não aceita isso. Deus, ele não aceita isso. Até porque a sua palavra diz que ele tem muitos ciúmes de você. O Espírito Santo, ele tem muitos ciúmes de você. Ele quer você por inteiro. Ele quer você apenas para ele. Apenas para ele. Talvez nós não alcançamos algumas bênçãos ou prosperidades do Senhor porque não decidimos ainda viver isso, ou não enxergamos que temos que viver isso, que temos que preservar do templo dele, como o Espírito Santo habita em nós. Temos que preservar, temos que cuidar. Talvez ele não te entregou nas suas mãos aquilo que você tanto almeja, porque de repente você não estava preparado ainda para receber, ou você não está de acordo com ele, de acordo com a palavra dele. É por isso também que ele não te deu muitas coisas. Você pediu muitas coisas, você almejou muitas coisas, desejou muitas coisas, mas ele não entregou para você. Porque se ele entregasse para você, certamente ele sabia que você ia se perder. E o nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele é muito bom. Porque ele deixa você escolher o que você quer. Se você, independente, sei lá, de qualquer coisa, você fala assim: Deus, eu quero viver a minha vida, eu não quero viver com o Senhor. Ele não vai te proibir. Ele te ama, ele te quer perto, ele quer te levar para o céu. Mas ele não vai falar para você assim, ó, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Porque se ele quisesse fazer isso, não ia ser necessário existir a Bíblia. Jesus não precisaria ter vindo para morrer por mim, por você. Ele simplesmente falaria: você nasceu para me adorar e você vai só me servir e acabou. Não, ele deixa você escolher. Ele não quer que você vá para o inferno, ou que eu vou para o inferno e outras coisas mais, que nós nessa vida sejamos derrotados por diversas coisas. Ele não deseja isso. Mas é você quem escolhe o que você quer para a sua vida. É você quem fala: não, eu quero viver com Deus, eu quero viver diante dele, eu quero fazer a vontade dele. É você que escolhe. É você que escolhe. Ele deixa você livre para fazer isso. E à vontade. À vontade. Muitas vezes nós nos escolhemos viver erroneamente, viver de forma que não agrade a Ele, e várias vezes Ele nos colocou no caminho de volta, advertiu a gente, falou com a gente, nós ouvimos, e da mesma forma que ouvimos, saímos e não mudamos, permanecemos o mesmo. Entramos aqui, choramos na presença dEle, pensamos em mudar, mas nada muda. Ontem o testemunho daquele cara lá, Marquinhos, o nome dele? Muito bom. Ele, muito bom. O que ele viveu, sei lá, na adolescência dele, durante a época que ele era jovem, eu acredito que ele é jovem ainda, ele decidiu usar droga, vender droga e fazer um monte de coisa, e ele já conhecia a palavra de Deus, ele já viveu um pouco da palavra do Senhor, mas ele escolheu viver dessa maneira. E ele passou por várias situações, ele foi preso, ele chegou a ponto de matar a esposa dele, fazer várias coisas, várias loucuras que certamente levariam à morte a vida dele. Várias vezes ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, várias vezes ele teve oportunidade de se arrepender diante de Jesus. Todas as vezes que ele ia à igreja, ele ouvia, mas ele falou que quando ele saía, nada mudava, ele continuava o mesmo. Ele ia para a igreja com droga, ele fazia e acontecia e nada mudava.
Aí ele falou que bebeu, que aconteceu várias coisas na vida dele. E ele acordou um dia na rua, vomitando, e alguém ajudou ele. E depois desse dia, de todas as vezes que ele teve encontro com Deus, ele colocou na vida dele que aquele dia seria o último na vida dele, que ele viveria aquilo e não viveria mais o que ele fez. Ele decidiu falar para Deus: ó Senhor, eu sou o templo do Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo, tem misericórdia de mim, faz de mim um vaso novo, quebra eu, se for preciso, restaura novamente. Ele precisou de fazer isso. E ontem ele deu testemunho dele, foi uma bênção. Todo mundo ouviu lá que estava junto. Certamente edificou a vida de muitos jovens ali. Só quem não ouviu ou quem não prestou atenção não se impactou com aquilo. Ele foi necessário, ele teve que fazer essa nova aliança com Deus. E ele falou que uma senhora chegou diante dele e falou para ele, antes dele ser preso: você vai escolher ser preso ou você vai escolher morrer? Alguma coisa do tipo assim, eu não lembro agora. E ele falou: eu prefiro ser preso. Deu risada. Ele foi preso. Mas se ele falasse que ele preferia morrer, e aí? Ele ia morrer e simplesmente nada do que ele fez ia ter valido a pena, porque ele ia ver diante de Jesus o que ele fez, as oportunidades que ele teve de recuar e de voltar para Deus eram reais, eram oportunidades que não poderiam ser perdidas, mas ele perdeu. Ele não perdeu, na verdade. Ele falou: eu prefiro ser preso. E acho que ele falou naquela hora, tipo, espontâneo, né? Achando que não ia acontecer nada. Ele falou que no outro dia ele foi preso e assim aconteceu. Graças a Deus por isso. E hoje ele está aí dando testemunho dele, falando da palavra para outras pessoas, do que aconteceu na vida dele, e está edificando outras pessoas. E também foi por isso que eu separei essa palavra, porque no final de tudo que ele passou, ele deu valor para o que é Deus na vida dele. Porque ele é templo, porque ele é morada, porque ele é lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. A gente não pode entrar na casa de Deus e falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te louvo e engrandeço o seu nome. E quando a gente sair na rua, a gente xingar no trânsito, a gente falar mal do próximo, amaldiçoar nosso próximo, a gente não pode fazer isso. A gente não pode, porque a gente é povo escolhido de Deus. E como povo escolhido de Deus, nós temos que ser exemplo para quem está lá fora. Nós temos que ser referência para quem está lá fora. Eu também não posso chegar aqui, levantar as minhas mãos e receber do Senhor tudo aquilo que Ele me deu, ou tudo aquilo que Ele vai me dar, e chegar lá fora e eu colocar a mão sobre uma mulher que não é minha esposa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Você também não pode. A gente tem que viver de acordo com o que a palavra diz. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo e morada dele. Temos que dar valor para isso. Temos que dar valor para isso. Eu acho que essa palavra aqui, ela é sublime, ela é espetacular. Porque Deus, ele poderia escolher morar em qualquer lugar. Mas Ele escolheu morar em mim e em você, que somos pecadores e sempre vivemos errando de alguma forma e acertando e levantando e caindo. Nós escolhemos muitas vezes o que é errado, mas Ele ainda fala: vocês são santos, eu quero habitar em vocês, vocês são templo meu, vocês são morada minha. Hoje eu tenho que decidir, você tem que decidir o que a gente quer para a nossa vida. O que a gente quer. Ou você vai viver para Deus, ou você vai viver para o mundo. Ele está questionando você nesse momento do que você quer. Se é isso que você almeja, estar na presença dEle, ou se você não quer isso, se você quer viver no mundo. Porque Ele tem planos para você, se você decidir viver com Ele. Ele tem bênçãos para você, prosperidade sem medidas. Mas para que você possa alcançar isso, que eu possa alcançar isso, é necessário que eu e você nos encaixemos nessa palavra que diz que Ele habita em nós. Nós só vamos nos encaixar nessa palavra quando nós decidimos verdadeiramente seguir a palavra de Jesus, seguir os mandamentos dEle e andar em santidade diante da presença dEle. Não tem como eu falar para você: vai por aqui, vai por ali. Não tem como, porque o caminho é apertado, mas o lugar onde você vai passar, você vai ver que é bom.
Por mais que seja apertado, você pode até passar de lado nesse corredor, mas quando você chegar no final, você vai ver que você alcançou o seu alvo. Quando você alcançar esse alvo, você vai falar, valeu a pena. Tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu fiz, por Ele valeu a pena. Jesus, Ele viu que valeu tudo a pena que Ele fez por nós, porque um dia Ele vai receber recompensas do que Ele fez. Ele já recebeu, Ele é Deus, Ele é tudo. Mas a recompensa que Ele vai receber, que é muito gratificante, que eu acho que para Ele é uma das maiores recompensas, é nos últimos dias, quando Ele voltar, todo mundo diante dEle, adorando Ele, independente de quem serviu a Ele e não serviu, vão ter que reconhecer a Ele, porque Ele que morreu por mim, por você. Essa é a recompensa que Jesus vai receber. Todo joelho vai se dobrar diante da presença dEle. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Todo mundo vai confessar. Ninguém vai ficar sem confessar essa palavra, mas mesmo que você confesse e eu confesse, se você e eu não estivermos verdadeiramente com Ele, você vai confessar, mas Ele vai dizer para você, eu não te conheço. Eu não te conheço. Esses daqui eu conheço, esses daqui eu não conheço. Porque vocês decidiram viver aquilo que agradava a vocês, aos seus olhos. E assim eu também, se eu não me colocar na brecha, se eu não decidir viver a palavra do Senhor do jeito que Ele quer que eu viva, tudo que eu passei aqui com vocês, tudo que eu vou passar, não vai ter valido a pena. Não vai ter valido a pena. Porque é melhor que você esteja quente ou frio do que você esteja morno. Porque se você estiver morno ou frio, também Ele vai te vomitar. Mas se você estiver morno, você não serve nem para o diabo e nem para Deus. Porque você tem que estar quente para Jesus, pegando fogo para Ele. Se você estiver frio, certamente você é do diabo. Mas se você estiver morno, você não serve nem para Ele e nem para Deus. Você não serve para nada. Se você não decidir o que você quer da sua vida, se eu não decidir o que eu quero da minha vida hoje. Nós temos que valorizar este Deus, nós temos que valorizar este Espírito Santo, esse Jesus. Nós temos que viver a palavra dEle verdadeiramente. A pastora falou aqui a respeito da próxima semana, que vai ter um evento evangelístico, que pessoas precisam ouvir da palavra do Senhor, e eles precisam ouvir esta palavra também, eles precisam ouvir arrependam-se, eles precisam ouvir bênçãos, mas a pastora falou que o final dos tempos está chegando. E é possível enxergar isso. E se nós não enxergarmos isso, eu vou se perder, você vai se perder, Jesus vai voltar e acabou. É necessário que você enxergue e que você veja que Jesus está voltando através do que está acontecendo no mundo. Você ser templo do Espírito Santo, você é referência para algumas pessoas. Quer você queira, quer você não queira. Algumas pessoas olham para você e fazem coisas que você também faz. Então, se você faz coisas boas, se você faz parte do corpo de Cristo com excelência, de todo o seu coração, pessoas vão ver em você um espelho, um referencial e vão querer fazer aquilo que você está fazendo. Mas, da mesma forma, se você estiver vivendo erroneamente, outras pessoas vão ver isso e também vão querer fazer essas coisas e vão se perder certamente. Por nós sermos referência para alguns, por nós sermos referências para algumas pessoas, é necessário que nós reconheçamos que o nosso corpo é santo, que Deus habita em nós. Porque a minha filha vai crescer, e se ela vê em mim um cara que xinga, um cara que mente, um cara que agride a mãe dela, se ela vê isso em mim, o que será que vai acontecer com a vida dela? Será que ela vai andar no caminho do Senhor? Será que ela vai permanecer fiel na palavra do Senhor? É necessário que ela cresça e enxergue em mim um homem de Deus. É necessário que ela cresça e enxergue em mim um varão valoroso. É necessário que o seu filho, que a sua filha veja em você um espelho e fale: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Porque deve ser muito chato sua filha chegar para você e falar que você não é exemplo para ela, ou ver outra pessoa lá fora seguir os passos de outra pessoa, mas os seus não, porque os seus são errados, são pecaminosos.
Deve ser muito chata essa situação. Você criar com tanto carinho, mas independente de você criar com tanto carinho, você fazer coisas que ela veja e que veja que você não é um cara legal. Que você bate na sua mulher, ou que você briga com ela, ou que você xinga palavrão no trânsito. O que você plantar, você vai colher. Não adianta. Não adianta você plantar maldade, você não vai colher bênção. Porque quem planta o mal, colhe o mal. E quem planta o bem, colhe o bem. Eu e você temos que plantar o bem sempre, independente da maldade do próximo, de quem está no mundo ou não. A gente não tem que pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o bem pelo mal e o bem pelo bem. A gente tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque Jesus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele está em nós, e as pessoas do mundo enxergam a gente como se fôssemos referência para eles. Várias vezes eu já escutei falar que pessoas não iam para a igreja, porque algumas pessoas que iam à igreja, participavam de algumas coisas, eram igual a elas. O cara olhava para o próximo. Eu também já fiz várias coisas erradas. Algumas pessoas já devem ter olhado e comentado: eu não vou na igreja com ele. Você é louco? Vou fazer o que na igreja com esse cara? O cara não muda. Ele está aqui comigo, faz isso. Ele vai para a igreja, faz outra coisa. Ele tem duas caras. Mas o povo não quer isso. O povo precisa enxergar que você é um cara que traça uma coisa e faz só aquilo. Que você traça um propósito e é só aquilo que você faz. Se você decide viver com Deus e você vive verdadeiramente, aquela pessoa que falava isso de você vai querer te acompanhar. Vai falar: é estranho, ele fazia a mesma coisa que eu e hoje ele está fazendo isso para Deus, ele está fazendo aquilo para Deus, ele sai falando para todo mundo de Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus aí que ele está falando. É necessário que as pessoas enxerguem isso. Ah, mas eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Eu só me importo com o que Deus pensa de mim. E você acha que Deus vai pensar de você alguma coisa boa se você só pratica o mal? Se você só pratica o que é errado diante da presença dele? Ele pode até te resgatar mais pra frente, mas pode ter certeza que ele está muito triste com isso. Pode ter certeza que ele está muito chateado de ter que ver uma pessoa que tem tudo para dar certo, está dando errado. Ele fica muito chateado com isso. Não existe sorte, existe apenas Deus. Tudo é a vontade de Deus, tudo é o querer de Deus. Se hoje nós estamos aqui é porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Você pode pensar que esta palavra ela não serviu para você, mas se você veio até aqui, Ele que te chamou para você vir ouvir essa palavra. Não sei, de repente você está despercebido e não está prestando atenção na palavra, não está dando ouvidos porque não é aquilo que você precisava ouvir. Mas o que você precisa ouvir também é isso. Se eu estou falando isso, é porque Deus quer falar isso. Mais uma noite eu passei em claro, estudando o que eu ia falar para vocês. E eu falei de novo para o pastor e para a pastora: eu nunca falo de prosperidade e bênçãos. Eu sempre procuro a palavra, eu sempre tento trazer alguma coisa para vocês assim, mas não sai, eu não sei o que acontece. Eu não sei se eu fui chamado só para falar disso, porque João ele foi chamado só para falar do arrependimento, ele não falava de bênçãos. Vai saber se eu sou o João dessa geração, não sei. E se eu for também, glória a Deus, porque é o arrependimento que vai te levar para a vida eterna, é o arrependimento que vai levar você a conhecer a Jesus. É só essas palavras que geram em você amor por Jesus. Arrependam-se, está chegando o reino de Deus. É só isso que pode gerar algum fruto em vocês. Porque bênção todo mundo quer, prosperidade todo mundo quer, cura todo mundo quer, e Ele pode te dar. Se você pedir, Ele pode te dar, Ele pode fazer isso por você, Ele pode todas as coisas. E nós também podemos todas as coisas em Cristo Jesus, nós podemos alcançar tudo através dEle e por Ele. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, a não ser através dEle. Jesus, o Rei humilde, que mesmo sendo Deus, Ele decidiu se entregar por você. Esse é o nosso Jesus, o Rei humilde, que a si mesmo se entregou em morte, e morte de cruz. A cruz, ela te traz vários benefícios, ela te traz várias coisas,
tudo que você imaginar ela pode trazer, bênçãos, tudo. Mas que você alcance tudo isso, é necessário que você se achegue até a cruz e carregue ela. E carregue ela. Não é só você olhar para a cruz e pedir e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. É você se achegar diante dela, ficar de joelhos e dizer, eu quero carregar a minha cruz, Jesus. Simão, ele estava no caminho de Jesus quando Jesus estava carregando a sua cruz. Talvez ele não queria carregar a cruz com Jesus porque ele estava com medo. Mas Deus escolheu ele para que ele carregasse aquela cruz. E hoje, novamente, Deus está escolhendo pessoas. Deus está escolhendo nós para que nós participemos da sua glória, mas que antes participemos da sua cruz. Da sua cruz. Participar da cruz de Jesus é entender que o meu coração pertence a Ele. É entender que eu tenho que amar a Ele de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com tudo o que eu sou. Que a honra e a glória é para Ele, e tudo é dele e por Ele. Eu sou o templo, você é casa e morada, eu também sou. Então por isso, quando nós sairmos daquela porta, nós temos que guardar essa palavra, porque de repente, no caminho, você precisa lembrar dela para que você seja exemplo para outras pessoas. Porque se você não der ouvir essa palavra, você vai sair, vai xingar de novo o cara que estiver na sua frente no trânsito. Ou aquele que pisar no seu calo, não sei. Pague o mal com o bem. Porque Jesus, por mais que o mundo foi mal, por mais que as pessoas quiseram matar ele não desistiu, ele foi até o final e se entregou por mim, por você. E hoje ele trouxe essa palavra e diz que nós temos benefícios através da cruz e que nós podemos alcançar o que nós almejamos, mas é necessário que eu e você vivamos o que ele também quer que nós vivemos. E planos para você e pensamentos de paz e não de mal, assim diz em Jeremias, que Deus ele tem pensamentos para você de paz e não de mal. Ele tem coisas para você muito boa. Ele tem coisas para você que nem você imagina, que os seus olhos não viram e que o teu coração ou a tua mente não perceberam e não conheceram ainda. Ele tem coisas para você que você nem pensou em pedir e já está preparado. Mas para você receber, para você alcançar, você tem que ser templo e morada dele. Jesus, ele é muito bom. Deus, ele é muito bom. Mas quem salva você é a sua decisão. Porque ele já morreu por você. Ele já se entregou por você. Ele já fez tudo o que ele podia fazer por você. Ele venceu a morte por você. Ele enfrentou pessoas por você. Muitos contrariaram a ele, mas mesmo assim ele não desistiu. Muitos contrariaram a ele, ele não desistiu, ele foi até o final. Por várias vezes ele escapou das mãos dos judeus. Mas a morte da cruz era necessária para que eu e você hoje estivéssemos aqui, reunidos em nome dele. A igreja não é só essas paredes, esse teto, essa atmosfera espiritual, não é só uma reunião de pessoas que se reúnem em nome dele, não é só isso, é além disso, é você chegar na rua e dar exemplo para o seu próximo, é você chegar na sua casa e dar exemplo para a sua família, porque primeiro, para você ganhar o seu próximo da rua, é necessário que dentro da sua casa você seja exemplo e referência para alguém. Alguém tem que enxergar em você Jesus. Como que enxergam Jesus na sua vida? Quando você começa a caminhar como Ele. Você não vai ser santo como Ele, eu também não. Mas Ele diz, seja santo como eu fui santo. Então a cada dia você tem que caminhar para que isso aconteça, para que isso gere alguma coisa em sua vida. Você tem que caminhar como Jesus caminhou. Por mais que você erre, porque você é humano, você é pecador, não tem como, você acha que você vai cair e tal. Mas Ele está sempre disposto a te levantar, porque Ele chama você de templo, de lugar de habitação, de lugar onde Ele faz morada.
Se nós destruirmos esse templo, se nós não cuidarmos desse templo, infelizmente, ele vai destruir a nossa vida, porque está dizendo aqui, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se você não tratar esse templo com seriedade, se você não tratar esse templo com amor, com carinho, nada vai mudar na sua vida e nem na minha. E aí Deus vai pesar as mãos sobre mim e sobre você. E quando Ele pesa as mãos, aí é complicado. Porque os homens, eles podem te corromper, eles podem deixar você triste. Mas quando você se afasta de Deus e Ele não coloca a mão e não intercede por você, é muito pior que isso. É muito pior que isso. Deus, Ele te chamou para coisas grandes, me chamou para coisas grandes, para fazer grandes coisas através de nós. Ele tem grandes planos. Mas você e eu temos que deixar de viver a nossa vontade, o nosso querer, os nossos sonhos. Temos que deixar. Sabe quando tudo vai dar certo na minha e na sua vida? Quando nós entrarmos aqui com os nossos sonhos e decidimos ir para casa com os sonhos de Deus. Com os sonhos, as vontades e os pensamentos de Deus. É só assim que pode mudar o nosso caminho, a nossa vida. A chave para a vitória, a chave para a bênção e para a cura é para quem vive isso. Algumas pessoas são curadas, algumas pessoas têm riquezas, mas não tem Jesus, não enxergam Deus, então isso não vale de nada. A pessoa, ela acredita em homens, elas vão em igrejas para buscar homens que digam que elas vão ser curadas, para pegar panos e passar em seus rostos, em suas feridas e serem curadas através disso. Hoje a idolatria no mundo, ela está muito grande. As pessoas estão adorando a outros deuses, adorando a outras coisas que não são Jesus, que não são Deus. Estão se prostrando diante de deuses que não existem, ou diante pessoas que não podem fazer nada por elas. Sabe por que essas pessoas são curadas? Não é porque o cara profetizou na vida dela que ela vai ser curada, ou porque isso vai acontecer. Alguns curam e dizem que é em seu próprio nome, mas elas são curadas porque a fé que elas têm de ser curada é tão grande que Deus acaba curando elas, mas não foram aqueles homens. Aqueles homens foram um canal, aqueles homens foram pessoas que apareceram para ajudar e participar desta cura, mas não foram essas pessoas. E por esta cura, muitos estão idolatrando essas pessoas, muitos só estão indo para este lugar onde tem prosperidade, onde tem bênção, onde tem, sei lá, o mundo corrompeu a igreja. O mundo corrompeu a igreja. Mas graças a Deus que nós somos ainda um povo pequeno, em número de pessoas pequenas, e ainda pregamos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, que é o arrependimento, que é o amor, que sejamos templo. Ele vai curar o seu familiar, ele vai te trazer bênção, sim. Mas de que adianta eu falar isso para você, se você vai sair da mesma maneira se eu falar que você vai receber a cura? Lá fora você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Não adianta nada, eu tenho que falar para você que Ele está aqui para te repreender, para te exortar, mas que Ele está aqui para te segurar nas mãos quando você estiver na dificuldade. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse é o Evangelho de Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. Uma sequência de cultos eu falo essas coisas. Uma sequência de cultos eu prego a respeito disso. Sei lá. Eu não sei se o meu povo tem que tomar cajadada, eu não sei o que é. Mas ele quer falar isso, eu não tenho culpa disso, eu só sou um canal de pregação para vocês. É ele que fala através de mim, eu sou boca de Deus nesse lugar, quando eu estou aqui à frente, ou quando o pastor está aqui à frente. A pastora, eles são boca de Deus, eles trazem aquilo que o Senhor falam aos corações deles, e eles são tomados aqui por este Deus, e falam para vocês coisas maravilhosas. E mesmo assim, nós não mudamos. Resumindo a história, resumindo a pregação,
Eu e você é templo, eu e você é morada, eu e você somos lugar de habitação desse Deus, desse Jesus e desse Espírito Santo. É onde Ele almeja estar, é onde Ele tem que estar, é onde Ele sempre deveria estar, no lugar dEle, que é o nosso coração, que é a nossa mente, a nossa alma. É nesse lugar que Ele tem que estar. Então, que você possa decidir viver as vontades de Deus, os sonhos dEle e os planos dEle. Porque certamente quando você sair daqui decidido essas coisas, Ele vai fazer grandes coisas na sua e na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Ele aperfeiçoará até o final. Até o final. Que você possa amar mais a Deus, que eu possa também amar mais a Ele e cuidar de nós, que somos templo e morada desse Espírito Santo. Vamos se colocar de pé nesse momento, fazendo uma oração de agradecimento a este Deus que fez tudo por mim e por você e que sempre faz. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por esta palavra e por este momento que estávamos reunidos e estamos reunidos aqui em Seu nome, Deus. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe aqui, pelas pessoas que estão vindo todos os domingos acompanhando essas pregações, porque é o Senhor que fala, certamente o Senhor os traz para tratar disso com eles. Obrigado, Senhor, abençoa a vida deles, eles precisam de algo do Senhor, eles precisam de cura, de bênçãos financeiramente, meu Deus. Eu sei que eles precisam disso. Eu preciso disso, Deus. Nós vivemos precisando de coisas, mas que nós possamos enxergar que o Senhor é o foco de tudo isso. Que o Senhor é o foco das coisas. É o lugar onde nós temos que colocar o nosso anseio e os nossos desejos e os nossos sonhos. Que nós possamos viver os seus sonhos, meu Deus. As suas vontades. Que todos os dias nós possamos lembrar que somos templo e morada do Senhor. Que no nosso trabalho, na nossa casa, nós possamos ser exemplo para outros, em nome de Jesus. Abençoe esse povo, Deus, que esse povo possa se firmar em intimidade com o Senhor e que eu também possa ser íntimo de Ti cada vez mais. Prepara-os, Deus, para o culto da noite, aqueles que virão e aqueles que não poderão. Deus, que o Senhor os abençoe e guarde, para que durante a semana, no outro domingo, eles possam estar aqui novamente ouvindo a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Deus. Os abençoe em teu nome. Amém.